Fala galera, boa noite, meu povo e minha pova. Tem que colocar a luz aqui para me enxergar melhor, eu não me enxergo mesmo. Fala pessoal. Galera, esperar muito não, vou começar a aula já. Os demais aí acessa depois o inicinho aí. A gente terminar logo esse embrolho nosso aqui do keynesianismo. Nem começou, né? Na verdade. Embrolho pra mim. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo? Todo mundo me vendo? Sim. Sim. Estou até a janela da minha casa. Eu tô no fuso horário diferente, por isso tá de dia ainda. Tô legal pra caramba. Então vamos lá, pessoal. Compartilhar a tela. Na aula anterior à aula dos exercícios, nós paramos na crise de 1929, né? Estamos tentando criar um conteúdo linear aí, na nossa linha de tempo. Nós paramos com a crise de 1929, que a gente sabe que uma das razões foi a produção excessiva, o excesso produtivo. Estudamos já sobre isso, não vou voltar lá, não. Então, a aula nossa vai partir da crise, né? Vai ser a partir da crise de 1929. Eu tenho que voltar porque eu tenho que falar um pouquinho do Estado liberal. O Estado liberal, até a crise de 1929, permitia, com as ideias, principalmente de Adam Smith lá no passado, e de John Locke, permitia principalmente que a economia se resolvesse, a economia garantiria o bem-estar de todo mundo por conta própria, né? É a ideia muito condensada do capitalismo, de que as pessoas vão promover, vão se desenvolver por conta própria e vai gerar um desenvolvimento quase que automático pelo próprio sistema aí. Aí teve a crise de 1929, foi aquela bagunça toda nas ideias capitalistas, teve aquela crise enorme nos Estados Unidos com um excesso produtivo, e a partir daí a gente tem o nosso keynesianismo, né? O neoliberalismo vai vir lá na década de 70, o keynesianismo ele vai surgir a partir da década de 1930. Então, o que é isso, né? É uma doutrina política econômica que defende o Estado keynesiano, o nome vem do Keynes, que é o filósofo aí, o estudioso que vai idealizar isso aí. Assim como o Fordismo, a gente tem um Taylor, o keynesianismo, a gente tem um Keynes aí, que vai idealizar isso aí. Então, de maneira geral, é o quê? É uma doutrina política econômica que defende o Estado como agente ativo contra a recessão e a alta no desemprego. Então, olha só, a gente está revisando as ideias capitalistas aí, que sempre defendeu o Estado mínimo, sempre defendeu a ausência do Estado nas questões econômicas, né? Sempre defendeu que o Estado deveria interferir o mínimo possível nas questões econômicas. Então, quando acontece a crise, os governos, né, os estados, a gente está falando de países ricos aí, que vai ter condição de fazer intervenção, eles vão começar a entender que o Estado, baseado nessas ideias do Keynes, eles têm que ter um posicionamento em relação a essa economia. Aí vai criar um termo econômico que é muito usado quando se fala em economia, que é a macroeconomia, né, que é quando o Estado consegue agir na economia de alguma forma. A gente vai ver um pouquinho de maneira escalonada. Então, segundo as ideias do Keynes, o Estado, o governo, deveria ter maior poder decisório na economia de um país, não deveria deixar os agentes econômicos sem nenhum tipo de intervenção por parte dos governos. Essas ideias vão fazer oposição direta ao liberalismo. O liberalismo vai defender a ideia de um Estado ausente do contexto econômico, né? O liberalismo vai defender que a economia ela vai se resolver. Um fator que é importantíssimo associar a essas ideias, a como que essas ideias do Keynes ela vai entrar, ela vai se aprofundar dentro dos pensamentos dos estados, dos governos, são duas coisas. Primeiro, uma das razões que levou a crise de 1929 foi a euforia do mercado, um mercado sem controle, um mercado descontrolado. Lá no final da aula, a gente fala da crise de 2008.
Então, quando a crise de 29 acontece e tem essa observação desse descontrole do mercado, entende-se que o Estado tem que pôr a mão. O Estado não pode deixar o mercado agir por conta própria. E uma outra questão, que é um contexto histórico muito bacana de se associar, né? E a disciplina da geografia ela tem que fazer isso, ela tem que entender o contexto histórico, fazer uma associação à produção do espaço naquele momento, é que na década de 30, 1930, a gente tem aí grandes estados totalitários, né? A gente tem o Hitler, a gente tem o Mussolini, a gente tem a União Soviética, a gente tem os estados totalitários que vai usar, de certa forma, em alguns casos, como pretexto as questões econômicas, a garantia do bem-estar da sociedade para fazer um controle sobre as economias. Só que não confunda. O próximo slide, aqui a gente fala sobre o dia, que é quando a gente tem uma intervenção do Estado na economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não vai ter uma economia comunista, socialista, de forma nenhuma. O Estado vai intervir nos Estados Unidos, mas não da mesma forma que a União Soviética fazia lá na economia deles lá. Bacana? Então, no último tópico aqui, o keynesianismo ele vai fazer oposição ao liberalismo. Ele vai defender que o Estado ele tem condições e deve interferir na economia de um país, principalmente para garantir o status de empregabilidade, principalmente para dar segurança para as pessoas. E isso é uma ideia que é para fazer o capitalismo se movimentar. Eu vou explicar depois para falar tudo de uma vez só. Então, a gente tem nesse contexto aí, pós-crise de 1929, a gente tem em 1932 o New Deal, que é o New Deal, a tradução literal, é novo acordo, né? E a ideia era essa mesmo, é criar um novo acordo econômico para que os Estados Unidos conseguissem se recuperar, se reposicionar no mundo, reposicionar sua economia diante do mundo. Lembrando que os Estados Unidos foi arrasado pela crise de 1929, muitas pessoas desempregadas, muitas indústrias falidas. Então, a partir desse New Deal, que é esse novo acordo, esse novo trapo, os Estados Unidos vai intervir na macroeconomia dos Estados Unidos. Mas qual é a ideia dos Estados Unidos aí? É ele criar uma empregabilidade, uma sustentabilidade nas questões econômicas das pessoas. Então, o que eles vão fazer isso aí? Eles vão criar planejamentos econômicos estatais. Lembra da União Soviética? 1932, a Revolução Russa foi em 1927, as coisas vão se acalmar lá em 1922. 1930, a União Soviética, com suas ideias socialistas, ela está se desenvolvendo, ela está investindo maciçamente, massivamente nas indústrias de base delas e está conseguindo um desenvolvimento econômico muito acelerado, muito rápido nesse período. Então, assim, se a gente pegar o planejamento econômico dos Estados Unidos no New Deal, vai se aproximar, vai parecer, não que vai ser igual em hipótese alguma com o da União Soviética, porque ambos os países vão fazer com que o Estado intervenha na economia, vai gastar dinheiro na reestruturação do país, vão criar obras para criar empregos dentro do país, vão criar pontes, vão criar rodovias, vão criar ferrovias, para criar uma empregabilidade. Só que a intenção da União Soviética é fazer isso para crescer internamente e ter um domínio político global. Né? No caso da União Soviética, a ideia é o Estado crescer. No caso dos Estados Unidos, não. É proporcionar meios para as pessoas se desenvolverem dentro do Estado. Tem uma diferença, tem um ponto de vista aí. Os Estados Unidos queriam ampliar o seu mercado consumidor. O Keynes ele vai entender que o Estado garantindo que as pessoas trabalhem, essas pessoas vão se tornar potenciais consumidores que vão fazer a máquina econômica movimentar. Bacana? Então, a ideia do Keynes é fazer as pessoas terem dinheiro para as pessoas serem potenciais mercados consumidores, as pessoas terem dinheiro para comprar. A União Soviética pensa em desenvolver o Estado para o Estado ser grande. Né? E depois a questão do bem-estar social, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, o objetivo era criar condições para a diminuição do desemprego através de articulações de investimentos estatais e privados. Então, nesse período nos Estados Unidos, de 1930 até 1940, você vai ter a construção de grandes obras nos Estados Unidos, vão ter grandes prédios nos Estados Unidos, vão ter, se vocês pesquisarem as obras criadas nesse momento, vai ter aí a Gold State, vai ter as pontes de Manhattan, vai ter prédios famosos nos Estados Unidos que foram construídos ou com dinheiro público ou com incentivos públicos, com financiamentos públicos para criar esses empregos aí.
E mais além, você vai ter na década de 50 nos Estados Unidos, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 4, 5 anos, com essas construções de casa, do Minha Casa Minha Vida, nos Estados Unidos aconteceu na década de 50, né, com a expansão do subúrbio nos Estados Unidos, que eles construíam casas em séries. Então, a ideia era ampliar o mercado, ampliar a oferta de emprego para que as pessoas tivessem dinheiro e fazer a economia funcionar. Bacana? Então, a gente vai ter aí as principais ações do New Deal, né, e do novo acordo aí. Só um Você vai ter a desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas. Né? Os Estados Unidos vai jogar mais dinheiro no mercado, vai desvalorizar a sua moeda diante do mercado global e vai fazer com que os seus produtos fiquem mais baratos. Né? Quando você desvaloriza o dólar diante do mercado mundial, a gente vai ter, então, uma possibilidade deles conseguirem vender. Como se o dólar hoje vale R$6. Então, para eu comprar alguma coisa dos Estados Unidos que custa $2, eu preciso de R$12. Se os Estados Unidos jogam muito dinheiro no mercado e desvalorizam esse dólar para R$3, para eu comprar uma coisa de $2, eu só preciso de R$6. Então, vai ser mais fácil para o mercado externo adquirir. Então, uma das ideias era essa, para incentivar a exportação das empresas americanas. Empréstimos aos bancos para evitar falência do sistema financeiro. É o que os Estados Unidos fez na crise de 2008. Os Estados Unidos ele vai criar fundos de financiamentos para bancos, porque aí você vai ter condição do banco não falir e emprestar mais dinheiro e financiar outras obras. Né? Então, vai criar um ciclo econômico aí. Criação de sistema de seguridade social. A gente começa a ter leis que vai atingir as pessoas. Seguro-desemprego, a lei de seguridade, aquele seguro social que os americanos têm. Direito à organização sindical, o que a gente não tinha dentro da empolgação do Fordismo lá na década de 20. Estima produção agrícola. Na década de 40, a gente vai ter a Revolução Verde, né? Então, os Estados Unidos volta a financiar a reestruturação dos seus campos, o investimento em tecnologia, construção de uma grande quantidade de obras públicas com destaques para hidrelétricas e rodovias. Então, o New Deal, se vocês analisarem assim de grosso modo, tirando as questões das leis sociais e as leis trabalhistas, ele vai ser meio que um PAC, né? O Brasil criou em 2007, 2008, o PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento, com várias obras do governo federal. Essas obras vai motivar, vai construir uma infraestrutura dentro do país, vai criar empregabilidade, vão ter grandes empresas fazendo serviços megas, vão tratar muitas pessoas, vai ter investimentos, a Petrobras vai investir muito dinheiro, vai se expandir muito nesse período, vai promover uma distribuição de renda. No caso nosso, por razões políticas, né, enfim, por vários fatores, não deu tão certo, talvez, quanto o New Deal deu nos Estados Unidos. Tem a conjuntura também, o posicionamento do país, que não cabe a comparação dos resultados de um com o outro, mas cabe a analogia, analisar o que um país fez e o que o outro país fez. Então, nos dois casos, você tem a intervenção do Estado, a criação de investimentos do Estado aí. Lembrando que está no processo de reconstrução econômica dos Estados Unidos. Então, o New Deal influenciou as políticas econômicas da Europa Ocidental, no que ficou conhecido como o welfare state, políticas de bem-estar social, que proporcionaram um boom econômico do pós-guerra. Então, o que é isso? Quando você tem um Estado, voltando aqui, quando você tem um Estado intervindo na vida das pessoas, você tem um Estado intervindo nas questões econômicas, o Estado vai criar leis trabalhistas, vai reduzir a carga horária das pessoas, né? As pessoas vão ter carga horárias pré-definidas. E diga-se de passagem, principalmente na Europa, são cargas cargas horárias bem mais reduzidas. Você vai ter uma aposentadoria na Europa numa idade muito pequena. Então, você vai garantir um bem-estar social das pessoas e vai fazer com que as pessoas tenham dinheiro, né? Porque o governo vai garantir esse fluxo de serviços através dos investimentos em obras, tal. As pessoas vão ter dinheiro e as pessoas vão conseguir viver melhor. Então, esse conjunto de ideias vai formar o que se chamava de bem-estar social, que era um bem-estar garantido pelas políticas econômicas do Estado, pela macroeconomia. Então, o Estado garantia uma distribuição menos desigual de renda e criava a infraestrutura necessária a uma vida digna para a maioria da população, investida em saúde, educação e transporte. Então, quando você vai pegar, por exemplo, um dado, é difícil a gente encontrar o IDH, o Índice de Desenvolvimento dos Países, antes da década de 50, porque não tinha a ONU ainda, né? É a ONU que vai estabelecer esses dados. Mas se você analisar, fazer uma analogia da qualidade de vida dessas pessoas, vocês assistirem filmes, por exemplo, da década de 40, 30,
vão perceber que nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas tinham um bem-estar social maior, né, na segunda metade da década de 30, década de 40, porque o Estado, com esses investimentos, vão garantir que essas pessoas ganhem dinheiro, vão garantir condições de vida boas para essas pessoas, então eles vão ter dinheiro e vão viver bem, tudo isso com interferência do Estado com essas ideias keynesianas. Então, a gente tem uma comparação aqui entre o estado de bem-estar social, que é o proposto pelo Keynes, e o Estado liberal, que era o anterior, o que promoveu o que vai dar, né, esse Estado liberal, ele vai entrar em crise, na crise de 1929, não é o Fordismo que vai entrar em crise, é o Estado liberal, essa forma de capitalismo liberal vai entrar em crise em 1929. Então, a gente tem uns três slides aqui de comparação um com o outro. Então, a gente tem a relação do Estado com a economia. Então, no estado de bem-estar social, com as ideias do Keynes, você vai ter um Estado intervencionista, ele vai regular as relações comerciais de trabalho através de quê? Das leis. Ele vai promover os direitos sociais. Então, eles vão criar leis, vão promover direitos sociais, a pessoa tem direito a isso, uma série de condições para garantir uma qualidade de vida para aquelas pessoas de uma determinada sociedade. Lembrando que o Keynes pensava isso porque ele entendia que isso ia fazer as pessoas terem dinheiro para comprar mais produtos. Então, ele não era contra o capitalismo, pelo contrário, ele queria fazer esse capitalismo funcionar sem crises, né? Diminuir as possibilidades de crises. Então, o Estado liberal, perdão, galera, a gente vai ter aqui um Estado não intervencionista, uma liberdade de mercado, e crença na autorregulação dos ciclos econômicos. Então, ele entendia que as pessoas iam trabalhar, iam criar condições, elas, se não tivesse bom em uma fábrica, elas iam para outra fábrica, e a economia ia se resolver. Como se colocasse um monte de empresas, e as pessoas iam trabalhar na empresa, se não tivesse bom, mudava para outra, e a empresa ia se adaptar para não perder os funcionários. Só que, na prática, acaba que isso não acontece de maneira muito eficiente, né? Então, na verdade, não aconteceu. A crise vai acontecer porque, na prática, isso não funcionou. E, por fim, aqui você tem uma livre concorrência. As empresas se matam uma com a outra lá sem intervenção do Estado, inclusive as empresas de fora. Tem os teóricos de referência. O principal que a gente tem aqui é o John Maynard Keynes, e aqui a gente tem o Locke, que é o Tratado dos Dois Governos. Então, vamos gravar os dois nomezinhos aqui, o Locke e o Keynes aqui, que são bem, às vezes cobram, às vezes não, né? E para fazer prova para economia, pode cobrar um pouquinho mais. Né? Relações trabalhistas, isso aqui é importante. Acordos seguindo a legislação trabalhista, então você vai ter o estabelecimento de legislações trabalhistas. Interessante que nesse período também que o Brasil vai estabelecer as leis trabalhistas, o Brasil vai acompanhar essas ideias keynesianas com Getúlio Vargas. Ele vai criar uma infraestrutura de base, ele vai incentivar a industrialização no Brasil, vai criar leis trabalhistas, vai criar essas leis aqui, vai criar o Brasil com Getúlio Vargas nesse período também aqui, ó. Acordo com leis trabalhistas, salário mínimo, jornada máxima de trabalho. Essa jornada máxima de trabalho é bacana, porque o cara ele pensava o seguinte: o que adianta o cara trabalhar 14 horas por dia, 12 horas por dia, sair da empresa e ir para casa dormir, no outro dia acordar e trabalhar, depois dormir, depois trabalhar, depois dormir, depois trabalhar. É muito melhor de trabalhar 8, 9 horas por dia, passar na rua, comprar alguma coisa, almoçar jantar num restaurante, fazer uma coisinha diferente e depois ir para casa. E aí ele faz a economia girar, funcionar. Isso aqui vai gerar mais burocracia e vai gerar encargos trabalhistas. Esses encargos trabalhistas, parte vão para o governo e parte vai para as pessoas, os trabalhadores, né? Então, você vai criar, das ideias do Keynes, uma sociedade mais burocrática que vai transferir dinheiro para o governo. O que o governo vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer os investimentos nas obras, nas infraestruturas, que vai garantir mais emprego para as pessoas. Então, vai criar um ciclo inicialmente virtuoso. Dentro das ideias liberais, as relações trabalhistas, acordo direto entre empregador e empregado, o patrão resolve com o funcionário, você não tem intervenção do Estado, aí vai criar aquela condição que eu falei, o cara fala, ó, eu te pago para trabalhar R$50 por dia. Se você não quiser, eu tento arrumar outra pessoa e você tenta arrumar outro emprego, né? Inicialmente, dependendo da condição, pode funcionar, pode ser bom para os dois, depois a gente pode criar uma situação exploratória, tanto de um lado quanto do outro. A ausência de garantias por lei, essas ausências de garantias por lei é interessante, porque é uma visão de trabalho, eu lembro que as meninas falaram que foram para a Europa, na Europa hoje funciona mais ou menos assim, a pessoa recebe, o que ela tem direito é aquilo que ela recebe naquele momento,
se ela recebe, sei lá, $20 por hora, uma hipótese aqui, ela recebe os $20 por hora. Se ele for mandado embora da empresa, ele não tem seguro-desemprego, ele não tem fundo de garantia, não tem nada. Todos os direitos dele estavam embutidos naquele valor por hora ali. Menos burocracias e menos gastos. Então, os patrões resolviam as coisas de maneira mais direta dentro das ideias liberais aqui. Então, a gente tem uma comparação entre o estado de bem-estar social e o estado mais liberal, beleza? Esse estado de bem-estar social, ele vai influenciar os Estados Unidos, vai influenciar a Europa, Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, ordem bipolar, todo mundo capitalista vai ser influenciado por esse estado de bem-estar social, onde o governo vai intervir na economia, o governo vai ser um ator muito importante da economia para garantir que as pessoas tenham uma qualidade de vida. Bacana. Então, esse modelo emergiu na metade do século XX, na Europa Ocidental, e se estendeu em outras regiões do país, chegou no auge na década de 60. A partir da década de 60, essas ideias começam a entrar em declínio. Por que essas ideias começam a entrar em declínio? Porque começa a ficar caro para o Estado, né? O Estado começa a precisar de muito dinheiro para conseguir manter esse estado de bem-estar. Então, você tem a necessidade de grande arrecadação tributária porque o Estado precisa de dinheiro. Você tem uma margem de lucro das empresas reduzidas porque você tem uma condição burocrática muito grande. Você tem a antiga União Soviética, que era uma potência econômica até a década de 50, década de 60, que começa a apresentar sinais de fraqueza e começa a mostrar para o mundo que esse tipo de política, onde o Estado tem um custo muito elevado, pode não funcionar. Aí você tem, nesse período, o Richard Nixon, ele vai criar um problema social nos Estados Unidos para provar que esse estado de bem-estar social ele não vai funcionar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a porta dos Estados Unidos para os imigrantes. Ele vai fazer com que imigrantes cheguem nos Estados Unidos. Qual a consequência disso? Você vai ter muitas pessoas entrando nos Estados Unidos, você vai ter uma mão de obra muito disponível lá, você vai ter o valor da mão de obra sendo retraído, sendo diminuído, por quê? Porque você tem uma disponibilidade maior. Então, você vai ter que criar flexibilizações nas leis trabalhistas para essas empresas contratar esse excedente de mão de obra. Você vai ter uma redução no salário das pessoas. Então, você vai provocar uma ruptura nessa dinâmica do bem-estar social. Ele fez isso já com essa intenção, porque o mundo começou a entender que já estava muito caro, os países começaram, esse bem-estar social começou a pesar nas costas dos estados, né? Dos estados definidos. Aí, para acabar de massacrar o problema, para acabar de efetivar a crise no bem-estar social, a gente tem a crise do petróleo, que foi durante a década de 70 todinha. Essa década de 70 é marcada pelo seguinte: até então, o petróleo ele era o combustível mais utilizado do mundo, ainda é, né, o combustível mais utilizado do mundo, mas não se sabia que o petróleo ele era uma fonte de energia não renovável. Não tinha esse conhecimento científico sobre o petróleo até a década de 70. Na década de 70, consegue perceber, o cientista consegue descobrir isso, descobre que o petróleo ele demanda muito tempo para ser produzido, né, nas eras geológicas lá, e descobre que ele é um produto não renovável. Então, os países, os maiores produtores de petróleo do mundo, eles vão se juntar, se organizar. Nessa década de 70, durante a década, eles vão criar a OPEP e eles vão começar a controlar a oferta de petróleo no mundo. Então, eles começam a controlar essa oferta de petróleo, eles começam a encarecer o preço do petróleo, então o mundo inteiro começa a entrar numa crise econômica, porque era muito dependente do petróleo, os custos de produção, os custos de transporte, todos os custos que o Estado tem, começa a se elevar de maneira muito grande em função disso, em função desse aumento no preço do petróleo. Já não bastasse isso, ainda tem os conflitos ainda entre Israel e Palestina, o pessoal judeu, o muçulmano ali, os maiores produtores de petróleo do mundo são muçulmanos, são árabes, eles vão criar condição para evitar que os outros países se aliem a Israel contra a Palestina. Então, eles vão aumentar mais ainda o preço, vão criar embargos econômicos, aumentar o preço de petróleo para países que se aliarem a Israel. Então, o custo do Estado com essa crise toda vai ficar muito elevado. Então, associa aí
O Estado já tem um custo muito elevado para garantir o bem-estar social das pessoas. Vai aumentar mais ainda com um preço de petróleo sendo multiplicado por 2 ou 3 vezes. Chegou a multiplicar, a dobrar 2 vezes de preço o preço de petróleo nesse período. E você vai ter as crises econômicas internas que vai diminuir a arrecadação dos estados. Então, o estado de bem-estar social vai ficar cada vez mais questionado. Além disso, a gente vai ter esses fatores aqui que acontecem dentro dos países que promoviam esse bem-estar social. Porque as pessoas viviam bem. As pessoas tinham acesso à saúde, as pessoas tinham acesso à educação. Na Europa era muito comum é muito comum ainda as pessoas viverem muito, viverem mais. Então, você vai ter um aumento da expectativa de vida. Isso é bom? É bom. Mas vai gerar mais custos para o Estado. A pessoa vai aposentar e ficar mais tempo viva, recebendo aposentadoria. Você vai ter a diminuição da taxa de natalidade, ou seja, menos mão de obra para produzir. E você vai ter uma insatisfação. Essa insatisfação é comum tanto no mundo capitalista quanto socialista. Porque você não vai ter mais um estímulo da competitividade. O Estado é meio que uma mãezona ali para todo mundo. Então, começa a ser questionado essa política de garantia de bem-estar social. Aí nasce o nosso famoso Estado neoliberal. Só voltando a essa questão do político de bem-estar social, tem países na Europa que a crise de 2008 foi influenciada por essas políticas de bem-estar social. Por exemplo, se vocês pegarem os custos que o Estado da Itália tem, que a Grécia tem, que a própria Espanha tem, é elevadíssimo, com aposentadorias caras, as pessoas aposentam cedo, as pessoas recebem muito dinheiro quando aposentam. Na França também tem esses problemas. Então, esse problema que a gente teve aqui de reforma da Previdência, os países europeus também têm lá. A crise de 2008 ela foi muito decorrente disso na Europa, do custo que o Estado tem para garantir esse ainda bem-estar social que existe por lá. Obviamente, não nessa mesma forma que o Keynes idealizava e difundiu pelo mundo, mas ainda o Estado tinha muitos custos para garantir a qualidade de vida das pessoas lá. Então, no final da década de 79, essas ideias já estavam quase que implodidas. Então, você tem surgindo aí as ideias neoliberais. Essas ideias neoliberais, elas vão ser propagadas pelo mundo por 2 países, Estados Unidos e pela Inglaterra. Na Inglaterra tem a famosa Margaret Thatcher, né, que é a Dama de Ferro, que ela é uma prepulsora desse neoliberalismo, dessa abertura econômica, dessa privatização. A gente vai ali na ordem. Estou falando rápido porque já foi meia hora da aula. Qualquer coisa vocês gritam aí, mandam um coisinha no chat aí, jogam uma pedra, enfim. Então, o que é o Estado neoliberal? Para aquela época, as pessoas entendiam que só voltando a ter um Estado mínimo de novo, você conseguiria ter um acúmulo de capital, uma expansão desse capital para superar essa crise que estava se instalando. Você precisava reacumular dinheiro, você precisava que as empresas tivessem dinheiro para fazer reinvestimentos. E aí a gente precisa de uma amplitude no nosso conceito e da nossa visão. A gente está falando da década de 70. A gente está falando na década de 70, no mundo lá de cá, no mundo capitalista, que é um mundo aberto. A gente está com um mundo já em interação, um mundo já que já tinha viagens de avião, viagens de navio. O Brasil ainda era muito tímido, né? O Brasil estava ainda capengando, incentivando indústrias automobilísticas vir para cá, aquela coisa toda. Mas o resto do mundo desenvolvido já era muito mais dinâmico, já era muito mais moderno. Então, eles entendiam que o Estado tinha que sair de cena, você tinha que deixar as empresas privadas atuarem. As empresas privadas acumular capital, porque essas empresas eram mais eficientes. Essas empresas eram mais capazes de fazer a economia funcionar. Né? É a mesma lógica das empresas estatais no Brasil, também acontecia lá, só que lá na década de 70 a gente tem problemas até hoje. Né? Então, você tem aí essas ideias do Estado mínimo voltando, você tem um desaparelhamento do Estado através das privatizações. O que é desaparelhamento? É você tirar as empresas da mão do Estado, porque o Estado é ineficiente. Por exemplo, um poço que a Petrobras fura, que precisa de 30 pessoas para furar esse poço de petróleo, uma empresa privada faz com 5 pessoas. A empresa privada manda um Fiat Uno lá com 4 pessoas dentro e um por fora pendurado ali, está tudo certo. A Petrobras tem que ser 20 pessoas, cada um no Hilux, cada um no conforto do ar-condicionado, cada um pode dirigir, tem que ter motorista. Isso vai gerando custos, né? Então, começa a ser inviável no longo prazo. No caso,
da década de 80, e final da década de 80, início da década de 70, final da década de 70 e início da década de 80. Você tem as ideias de privatizar, tirar as empresas da mão do Estado, e vamos embora, vamos criar um Estado neoliberal. Você tem os Estados Unidos e Inglaterra, uma das primeiras nações a implementar essa doutrina, e elas vão implementar a doutrina e vão influenciar o mundo a implementar também. Lembrando que o poder político que os Estados Unidos têm nesse período, Estados Unidos tem nesse período, ele é muito grande. Os Estados Unidos ajudou a Europa a se recuperar já na década de 70, no pós-Segunda Guerra Mundial, com os planos Marshall. Ajudou os Estados Unidos a se recuperar com a doutrina Dodge. Então, o poder político dos Estados Unidos era muito grande. Os Estados Unidos tinham condição de influenciar politicamente os outros países. Então, foi isso que eles fizeram. Eles foram disseminando essa política de privatização de empresas. Também por uma estratégia, né? Os Estados Unidos, na década de 70, já tinha empresas multinacionais, empresas gigantes. Então, se eu chego para o Brasil e falo assim, nossa, vamos vender essas empresas públicas, vamos acabar com esse aparelhamento do Estado, vamos vender esse trem, vamos privatizar esse trem. Aí o Brasil coloca a venda. Quem é que vai comprar? Empresa dos Estados Unidos, empresa da Inglaterra. Né? Isso vai acontecer na década de 90, na América Latina, principalmente. A gente vai chegar lá. No caso, a gente tem aqui um exemplo da década de 70, o Chile. No Chile, a gente teve no Chile na verdade, na América do Sul, a gente teve no Chile, teve na Argentina, teve no Brasil, umas ditaduras militares, né, mais ou menos no mesmo período. No Chile, com Augusto Pinochet, você teve a imposição do regime neoliberal. Né? O Chile, inclusive, é uma escola na América do Sul de neoliberalismo, assim, muito claro e evidente, de alinhamento com os Estados Unidos, assim, muito claro, né? Diferente do regime militar do Brasil, que era alinhado, mas que queria meio que esconder as coisas assim. O Chile não, tanto que o Paulo Guedes, ele é reconhecidamente como um dos economistas da escola chilena aí. Então, a ideia chilena é essa ideia neoliberal, de você privatizar, você tirar o Estado da economia. No Brasil, isso aconteceu na década de 90. Quem for mais velho vai lembrar aí do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele era presidente do Brasil, ele era ministro da Economia do Brasil no governo de Itamar Franco. O Collor, ele vai ser deposto, vai ter impeachment, vai ficar o Itamar Franco que é o vice, o Fernando Henrique Cardoso é ministro da Economia, vai criar o Plano Real, a gente vai ter uma estabilização a partir de 1994, o Fernando Henrique torna vira presidente do Brasil e ele é presidente até 2002. Então, nesses dois mandatos dele, ele implementa no Brasil as ideias liberalistas. Ele vai fazer as privatizações, as grandes privatizações no Brasil, da Vale do Rio Doce, da Telebrás, de rodovias, das ferrovias brasileiras, vai ser na década de 90, com essa abertura neoliberal. Existe uma crítica muito grande sobre essas economias neoliberais em países mais subdesenvolvidos, que é porque é o seguinte: como que você vai abrir uma economia, vai cortar a intervenção do Estado em sociedades tão desiguais quanto a dos países desenvolvidos? Se a gente fazer uma análise da década de 70, que é quando a gente tem o neoliberalismo implantado nos Estados Unidos, né? A retomada do neoliberalismo econômico, a saída do Estado na economia dos Estados Unidos. Lá você tem uma sociedade que era desigual, tinha problemas principalmente por uma questão racial, de negros e tal, mas você tinha uma classe média muito maior. Você tem uma classe média nos Estados Unidos na década de 70, na Europa, no Japão, muito maior, uma classe média com poder produtivo muito grande. Então, você vai conseguir criar uma condição de competitividade muito menos desigual do que igual no Brasil, por exemplo. Porque a gente fala bem assim, mas as políticas do Fernando Henrique Cardoso foi muito bom. E eu não quero fazer política, né, nem favorável, nem contrária, mas é só para a gente criar um raciocínio sobre isso. A política do Fernando Henrique Cardoso foi muito bom, porque se não tivesse privatizado a Telebrás, a gente não teria telefones celulares a preços tão mais baratos, assim, tão acessíveis quanto a gente tem. Aí eu pergunto o seguinte: será que a gente criou uma condição de competitividade, que a gente promoveu nas pessoas a condição de atuarem como fornecedoras, por exemplo, de peças para a fabricação do celular, para que você criasse condições para que os celulares que a gente usa hoje fossem fabricados no Brasil? Porque a gente abriu a nossa economia para a gente ser explorado economicamente como mercado consumidor. A gente não abriu a nossa economia para a gente se desenvolver como mercado produtor.
né? Diferente do que a China fez na década de 70. A China, com as reformas econômicas da década de 70, ele vai atrair indústrias para o país. A China passa a ser a fábrica no mundo na década de 70 e hoje a China produz produtos para o mundo. Olha a diferença. A gente não criou essa estratégia dentro das nossas ideias neoliberalistas. Bacana? Então, para fazer um resumozinho, a gente tem a crise de 1929, é uma crise do capitalismo tradicional, do liberalismo econômico, sem intervenção nenhuma do Estado. A gente tem as ideias do Keynes, que é as ideias intervencionistas, que, segundo ele, o Estado ele tem que intervir. Aí vai criar o termozinho assim, muito comumente usado, que é a macroeconomia. O Estado ele tem que agir dentro dessa macroeconomia, ele vai criar ideias para isso. O Estado ele vai criar condições até um determinado período para que os países se recuperem economicamente, vai criar condições para as pessoas trabalharem, para as pessoas terem dinheiro e produzirem riquezas. Isso aí vai durar da década de 30 até a década de 60, né? Vai garantir uma qualidade de vida, vai garantir um crescimento econômico muito grande para esses países. É bom a gente lembrar, a gente já estudou sobre globalização, blocos econômicos, é bom a gente lembrar que os países envolvidos na guerra, eu comentei isso com vocês, são países ricos, são países desenvolvidos. A gente tem um buraco ali, um contexto da Segunda Guerra Mundial entre esses períodos que eu falei, mas depois esses países se recuperam economicamente de maneira muito acelerada, né? A Europa se recupera, a Europa na década de 80 já era uma potência econômica muito grande. Essas políticas do keynesianismo vai ter muita influência, que as pessoas vão se desenvolver, tanto a economia quanto a qualidade de vida das pessoas vão manter elevadas. Então, a gente vai ter, por diversas razões, a crise nas ideias do keynesianismo, e a gente vai ter o neoliberalismo. O neoliberalismo são ideias renovadas do capitalismo, né? Eu falo que nenhum sistema econômico ele dá certo. Todos ele têm a tendência de dar errado, mas o que mais durou e que dura é o capitalismo. Então, o neoliberalismo não é um outro sistema econômico, é uma revisão do capitalismo que já foi revisado no keynesianismo, que provavelmente vai ser revisado em algum outro momento, que é quando a gente está se relacionando, tanto economicamente, quanto socialmente, quanto culturalmente, a gente vai ter os nossos embates e os nossos debates. E ninguém vai querer ser dominado para sempre por um outro país. Hoje a gente tem um mundo organizado, dentro dessas ideias neoliberais, onde os países mais ricos eles vão impor ideias para os países mais pobres, mas isso não vai acontecer para sempre, e a China está mostrando isso para a gente aí. Bacana? Dentro desse conteúdo nosso, só falta a gente estudar sobre o toyotismo. Eu peguei o keynesianismo e trouxe até o liberalismo, eu tenho que voltar lá na década de 50 para falar sobre o toyotismo, que é uma outra forma de organização produtiva diferente do fordismo. O fordismo, a crise de 29 não vai acabar com o fordismo, com as ideias fordistas, elas vão continuar até a década de 50. Na década de 50, com o surgimento do toyotismo, que a gente vai estudar na próxima aula, que aí as ideias do fordismo vão entrar em decadência. Bacana? Então, a gente vai ter essas três coisas durante esse século aí para a gente estudar sobre indústria, sobre organizações de Estado aí. Aqui, eu preparei algumas questões, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as respostas dessas questões aqui, eu vou mandar os slides para vocês. Opa! Esse aqui já foi. Eu vou mandar os slides para vocês responderem, e depois a gente discute o gabarito delas na próxima aula. Vou fazer um tempinho aqui, eu falei pra caramba. Tranquilo? Alguém tá vivo? Pessoal? Oi. Deu para entender alguma coisa? Deu para me ouvir, pelo menos? Sim. Então tá bom. O tempo nosso já deu aqui 45 minutos. Eu não vou discutir, não, porque eu acho que eu falei pra caramba aqui, de uma vez só. Eu acho que vocês não vão entender mais nada que eu falar, não. Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, galera? Ô, meu Deus do céu. Tudo certo. Tá. Galera, eu vou encerrar a aula. Eu vou tirar as respostas dos slides e vou mandar essas questões para vocês responderem aí. Dá uma analisadazinha nelas. São só 5 questões, bem tranquilinho para fazer.
Aí na próxima aula eu começo corrigindo elas e dou continuidade ao conteúdo nosso aí. Tranquilo? Até a Ok. próxima aula. Valeu!